Bom dia, bom dia. Vim aqui falar do budismo, sobre o poder da oração, né? O nosso Daimoku. Daimoku é a recitação do Nam-myoho Renge Kyo diante do Gohonzo, nosso objeto de devoção para observação da mente. Bom, pessoal, então, a prática budista, ela consiste um único objetivo: fazer com que a gente evidencie o estado de Buda que existe dentro da gente. Ou seja, a iluminação. A pessoa iluminada é uma pessoa que entende que essa lei que permeia todo o universo, essa lei de causa e efeito, ela também permeia a minha vida. Que essa lei nada mais é do que o Nam-myoho Renge Kyo, né? Então essa oração proporciona isso, fazer com que a gente rompa a nossa escuridão e a nossa ilusão fundamental da nossa vida e atinja o estado de Buda, o estado de iluminação. Então o poder da oração consiste nisso. Mas como que isso vai dar na prática, na minha vida? Bom, como eu disse anteriormente, o Daimoku, que é a nossa oração principal, que ela é feita diante do Gohonzo, o objeto de devoção para observação da mente. O Gohonzo também é o espelho da nossa vida, ou seja, é a nossa vida propriamente dita. E lá existem dois poderes: o poder do Buda e o poder da lei, essa lei mística de causa e efeito. E eu, o praticante, mortal comum, que começa essa oração, Daimoku, tem o poder da fé e o poder da voz. Então a minha fé e a minha voz, diante desse Gohonzo, o objeto de devoção, eu consigo extrair o poder do Buda e o poder da lei. E assim, eu infalivelmente atinjo a iluminação da minha vida. Então o poder da oração é isso. Mas vamos lá. No budismo existe um princípio chamado desejo mundano são iluminação. Então esse princípio é o início de tudo. Então eu conheço o budismo, me converto ao budismo e eu tenho essa prática da oração, que é diária. Então através dessa prática eu consigo objetivar qualquer desejo que eu tenha na vida. Para isso eu tenho que ativar o poder do Buda e o poder da lei, que está contido no Gohonzo, o objeto de devoção e da observação da mente. Só que nesse processo da prática eu vou perceber, e aí é outra característica quando eu atingo a minha iluminação, que esse Gohonzo, que contém o poder do Buda e o poder da lei, também está dentro de mim. E eu, ao extrair esse poder do Buda e da lei, eu percebo que também está dentro de mim. Por que eu sei que está dentro de mim? Por causa da recitação do Nam-myoho Renge Kyo. Esse é um dos benefícios do poder da oração. Eu perceber que eu sou um Buda e que essa lei também está dentro de mim. Por isso que fala que o Gohonzo, o objeto de devoção de observação da mente, é o espelho da nossa vida. Então o Gohonzo sou eu. E durante esse processo da oração e desse desejo mundano ser concretizado na minha vida, eu tenho que perceber também que eu vou encontrar dificuldades, eu vou encontrar desafio, muita adversidade para concretizar esse objetivo na minha vida. Mas ao longo do processo do Daimoku, dessa oração principal, eu vou sair desse princípio, desejo mundano, sou iluminação, e vou descobrir um outro princípio, o princípio chamado Roshaku Kenpo, revelar sair do transitório e revelar o verdadeiro. O verdadeiro aqui é o verdadeiro eu, o Buda.
está dentro de mim. Lembra? O poder do Buda e o poder da lei que está dentro de mim. Então, o que aconteceu aí? Do princípio, desejo mundano são iluminação, para o princípio Roshaku Kenpo, sai do transitório para revelar o verdadeiro. O poder da oração me proporcionou isso. Eu deixo de ser aquele mortal comum, imbuído de desejos mundanos, que nada mais é do que a ilusão fundamental da minha vida, a escuridão fundamental da minha vida, e revelo o verdadeiro eu, o Buda, a pessoa iluminada. E aí eu vou para o terceiro princípio budista. Qual que é esse terceiro princípio budista? O desejo do Buda. Qual que é o desejo do Buda? Levar esse Nam-myoho Renge-kyo, ensinar esse Nam-myoho Renge-kyo para todas as pessoas. Então, quando eu tomo consciência de que eu sou Buda, ou seja, eu atinjo a iluminação, simultaneamente a isso, eu começo a ajudar as outras pessoas a fazerem o mesmo. Porque eu atingi a iluminação, eu consigo fazer a minha revolução humana. Consequentemente, eu consigo ensinar isso para as outras pessoas. Então, a nossa revolução humana, ou seja, a nossa transformação interior, ela é proporcionada pelo poder da oração. Então, quando eu faço a minha revolução humana, ou seja, a minha transformação interior, eu atinjo a felicidade absoluta. O que é felicidade absoluta? A felicidade absoluta nada mais é do que uma condição de vida que não depende de nada no externo, de nada que esteja fora de mim para ser feliz. Por isso que ela é absoluta. Quando eu tenho um desejo mundano, obter uma casa, obter um carro, passar num concurso, me tornar um advogado, me tornar um médico, me tornar um engenheiro, isso é um desejo mundano meu. Quando eu concretizo esses desejos que eu citei anteriormente, eu me sinto feliz, mas é uma felicidade relativa. Por quê? Porque a condição foi externa, né? Eu tive que me tornar um advogado, eu tive que me tornar um engenheiro. Eu consegui obter um carro, eu consegui obter uma casa. É relativo essa felicidade. Eu me torno feliz ali no momento, mas aí daqui a pouco, no caso do carro, eu com essa manutenção desse carro, esse carro começa a ficar caro. Eu percebo que dependendo do carro, que algumas pessoas começam a ficar com inveja, algumas pessoas começam a cobiçar esse carro meu. E aí dessa felicidade que foi relativa, eu começo a me tornar uma pessoa triste, iludida. Eu vejo que determinados amigos meus afastaram de mim depois que eu obtive esse carro, depois que eu obtive essa casa, depois que eu obtive esse diploma de graduação. Então aquela felicidade que é instantânea, momentânea, ela passa. E vem essa situação externa, a inveja, a cobiça, o afastamento das pessoas. Então eu fico triste, eu volto para a escuridão fundamental. Essa é a diferença da felicidade relativa para a felicidade absoluta. A felicidade absoluta independe das condições do externo. Eu estou numa condição de vida que a minha felicidade ela é absoluta, ela não depende de ninguém. Eu chego a um ponto, e aí de novo o verdadeiro eu, o Buda, de todos os dias eu agradecer pelo simples fato de estar vivo. Isso é felicidade absoluta. Felicidade absoluta é eu ter o desejo mundano, seja ele qual for, mas eu não dependo da concretização desse desejo mundano para ser feliz. Eu sou feliz independentemente disso. Mas é claro, eu sou movido por esse desejo. Afinal de contas, nós estamos aqui, na matéria. Outro poder da oração é esse desejo
ser concretizado, esse desejo mundano sendo concretizado. O que é isso na prática? É eu ter esse desejo, quero ser tal coisa, quero possuir tal coisa. Então isso está no meu desejo. Eu materializar isso na minha vida. Isso é um dos benefícios do poder da oração. Então, primeiro eu desejo e depois eu concretizo. Isso é um dos poderes da oração. Tá. Mas aí eu vou percebendo também durante essa oração, o poder dessa oração, ela vai me mostrar um outro princípio budista, que diz que é o princípio possessão mútua dos 10 mundos. Os 10 mundos aqui, pessoal, são os nossos 10 estados de vida, do mais baixo ao mais elevado. O mais baixo, o inferno, é aquele sofrimento. Eu não vejo sentido nenhum na vida. Meu único desejo no momento que eu estou no estado de inferno é dar cabo da minha vida. Esse é o estado de inferno. Através da oração, eu ativo o poder do Buda e o poder da lei. Eu elevo o meu estado de vida. Então, dessa condição de inferno, eu paro de pensar em tirar a minha própria vida. Eu continuo no estado de vida baixo, mas agora eu estou num outro estado. O de ira, o de reação. Tudo que as pessoas falam comigo, eu reajo. Ao contrário, de forma odiosa, eu não aceito certas coisas, por isso eu reajo. E através da oração, através do poder do Buda e da lei que existe dentro de mim, eu elevo o meu estado de vida. Eu vou para um estado de vida de animalidade. O que é um estado de vida de animalidade? Qual é a diferença dele para o irado? Eu continuo uma pessoa reativa. Mas agora eu reajo com relação às pessoas que eu acho que são mais fracas do que eu. Que são financeiramente menos privilegiadas do que eu. Que são intelectualmente menos privilegiadas do que eu. As pessoas que são mais ricas, mais inteligentes, e que têm uma beleza melhor do que a minha, eu não reajo. Eu respeito. Por isso a animalidade. Os animais são assim. Aquele mais fraco domina o mais fraco. O mais forte domina o mais fraco. Esse é o estado de vida da animalidade e esse é a diferença da ira. Tá? Seguindo. Através do poder da oração, eu elevo mais um pouquinho meu estado de vida. Eu vou para o estado de fome ou desejos. Como eu consigo obter os primeiros desejos meus, passar num concurso, arrumar um emprego, eu começo a acreditar que essa prática proporciona o que eu quiser. E aí eu elevo o meu estado de vida. Eu saio do inferno, da ira e da animalidade e vou para o desejo, da fome, do estado de vida de fome ou de desejo. Eu quero saciar meu desejo. Então vamos lá, vamos dar um exemplo aqui desse estado de vida, como que ele funciona. Então eu começo a recitar o Daimoku, através do poder da oração, eu consigo transformar a minha vida. Eu arrumei um emprego. Então eu começo a ganhar relativamente bem. E aí eu começo a desejar as coisas que eu sei que essa oração vai me proporcionar. Então, primeiro, vou fazer uma viagem para o litoral no final do ano. Eu consigo. Faço uma programação, pego meu 13º e consigo fazer. Opa, então eu saciei esse desejo. Só que esse desejo de ter ido conhecer o litoral no fim do ano vai me dar mais fome de desejo. Agora eu passo o quê? A querer conhecer países fora. Exemplo, no próximo ano eu quero conhecer o Uruguai. E aí no final do ano eu vou lá e consigo conhecer o Uruguai. Eu aumento a minha fome pelo desejo. Agora eu quero conhecer a Argentina e o Chile. E eu consigo conhecer a Argentina e o Chile. Aí minha fome aumenta. Agora eu quero conhecer os Estados Unidos. E aí eu consigo conhecer os Estados Unidos. Aí a minha fome aumenta. Aí eu quero conhecer o México e o Canadá.
e voltar nos Estados Unidos, que eu gostei muito dos Estados Unidos. Percebe que a fome minha só está aumentando? Os desejos meus só estão aumentando? Mas aí eu começo por questões ali né, sempre estar saciando meus desejos, as minhas finanças estão um pouco desequilibradas, e aí eu não consigo mais proporcionar essas viagens. Mas eu sei que essa oração ela tem o poder de fazer com que eu deseje qualquer coisa. E aí então eu vou desejar uma coisa um pouco mais concreta, vamos dizer assim. Então eu estou num município pequeno, né? Eu já estou cansado de viver naquele município. Então eu vou, através das minhas orações, eu vou objetivar mudar da cidade onde eu me encontro para a capital do estado onde eu moro. E eu consigo. É porque não tem oração sem resposta, então eu consegui. Aí aquele desejo meu de fome, de sempre estar desejando as coisas, ele vai para um patamar um pouquinho mais alto. Eu vou para a alegria. Aquele sonho meu que eu acalentava desde adolescente de sair da cidadezinha que eu morava e ir morar na capital, concretizou. Então eu fico com uma alegria imensa sobre isso. É o outro estado de vida, a alegria. Só que aqui mora um perigo. O demônio do sexto céu habita nesse estado de vida, da alegria. Depois eu vou falar com mais profundidade sobre essa alegoria aí, o demônio do sexto céu. Qual que é a função dele na nossa vida? Tá, seguindo. Bom, então eu atingi o estado de alegria, estou ali satisfeito com minha vida, pá. Continuo praticando, pá. Aí eu vou para a tranquilidade. Então eu saí do inferno para a tranquilidade. Esses 6 desejos, esses 6 estados, desculpa, são considerados no budismo como estados de vida baixos, perigosos. Por quê? Porque a gente ainda está gravitando no estado de vida baixo. Né? Então, eu posso voltar para o inferno a qualquer hora, eu posso voltar para a ira a qualquer hora. Aí as pessoas, né, que não praticam o budismo e que não entendem da filosofia falam, mas como que eu vou voltar para o estado de inferno? Se eu estou alegre, se eu estou tranquilo. Lembra do demônio do sexto céu? Que habita no mundo das alegrias? Então, a função dele é roubar esse benefício. É tirar você desse estado de tranquilidade e de alegria. Essa é a função do demônio do sexto céu. E ao atingir esse estado de vida, tanto da alegria quanto da tranquilidade, muitas pessoas tendem a abandonar a prática. Por quê? Porque você sai da tranquilidade e volta para o inferno, volta para a ira. Por quê? Porque essa é a função do demônio do sexto céu. Roubar seu benefício. Para evitar que eu seja roubado, entre aspas, todos esses benefícios que eu vou adquirindo através do poder dessa oração, que é o tema aqui da minha live, do meu vídeo, melhor dizendo, eu vou ter que ir para os 4 nobres caminhos, ou os 4 estados de vida superiores. A erudição, a absorção, o Bodhisattva e o Buda. Então a absorção, quando eu atinjo esse estágio de absorção, eu entendo o que está acontecendo na minha vida. Então eu absorvi tudo isso. Eu entendi que eu saí através dessa prática, dessa oração do Daimoku, que é poderosa e que transforma a nossa vida. Eu consigo entender que eu saí da condição de inferno e cheguei nessa condição de estado de vida superior, da absorção. Eu entendo isso. E através do estudo desse budismo, que é muito importante, e também de participar das atividades da organização, da nossa organização, a BSGI, né, da qual eu não falo pela BSGI, sou apenas membros e quadros. Essa BSGI, essa organização maravilhosa que existe em 192 países e território,
Então, ali que eu vou compartilhar as experiências dos companheiros de prática, é que eu adquiro o outro estado aí superior, a erudição. Eu entendo isso e sei que isso faz parte da minha vida. A possessão mútua dos 10 mundos, ou seja, dos 10 estados. Eu sei que isso possui, está dentro de mim. A possessão é no sentido de possuir. Então, através da erudição, desse conhecimento aprofundado da minha vida, eu sei que se eu não tiver uma prática vigilante, eu posso voltar para o estado de inferno, eu posso voltar para o estado de ira. Eu posso voltar a tratar mal as pessoas. Eu posso colocar tudo a perder que eu adquiri através desse poder da oração. Eu posso perder isso tudo. Por quê? Porque eu descobri que eu tenho que ter esse entendimento aprofundado da minha vida. Então, quando eu tenho esse entendimento aprofundado da minha vida e eu atinjo esses 2 estados superiores, absorção e erudição, eu atinjo a iluminação parcial. Por que parcial? Porque eu ainda não me comporto como um Bodhisattva, que é o 9º estado. Qual que é a diferença desse cara erudito, esse cara que tem a sensibilidade de absorver o que está acontecendo na vida dele e entender isso? Qual que é a diferença dessa pessoa que atingiu a iluminação parcial para o Bodhisattva, o 9º estado? É que o Bodhisattva agora sabe que essa prática transformou a vida dele, revolucionou a vida dele, o interior dele, e ele agora vai passar a ajudar as outras pessoas a fazer o mesmo. O Bodhisattva. Esse Bodhisattva, quando eu atingo esse estado de Bodhisattva, quando eu tenho esse desejo, lembra dos desejos mundanos? Agora esse desejo meu de levar isso para todas as pessoas, esse caminho dessa felicidade absoluta, que eu consigo através da prática, eu me torno um Bodhisattva. Eu me torno uma pessoa iluminada. Eu quero agora, meu único desejo agora é levar isso para as outras pessoas, ou seja, o caminho da felicidade absoluta para as outras pessoas. Eu atinjo a iluminação total, Bodhisattva. Mas por que eu atinjo a iluminação total? Porque o Bodhisattva é um estado de vida em que eu não desprezo nenhuma única pessoa. Todas as pessoas, através da minha erudição e da minha absorção, eu entendi que todas as pessoas, sem exceção, são um Buda, são pessoas iluminadas. Mas assim como eu, que está lá no estado de vida baixo, que está lá envolto na escuridão fundamental, preso numa ilusão da vida, não consegue manifestar, evidenciar esse estado de Buda na vida dela. Então eu passo a ajudar de forma voluntária essa pessoa. É lógico que essa pessoa, num primeiro momento, ela pode ser resistente, devido a vários fatores externos, mais uma vez aí o externo. A educação que a pessoa recebeu, as crenças limitantes que a pessoa possui ao longo da vida. Então tudo isso é um impedimento para a pessoa vir abraçar esse budismo num primeiro momento. Mas eu também sei, através do estudo, ou seja, desse estado de erudição, que esse Bodhisattva, que é o estado divino em que eu me encontro, ele vai ser ressarçado, ele vai ser rejeitado, ele vai ser violentado, ele vai ser perseguido. Então eu tenho que manter nessa missão. Por mais que nesse primeiro momento eu vou encontrar resistência, eu vou encontrar reação das pessoas, eu tenho que manter. É a minha missão agora. Revelar essa lei de Nam-myoho Renge Kyo para as outras pessoas. Demonstrar, através do meu comportamento, da minha postura na sociedade, que todas as pessoas têm direito a serem felizes e na condição de vida em que elas se encontram. Essa é a função do Buda. Agir para isso. Então eu saí do Bodhisattva,
aquele cara que sabe que as pessoas precisam de ajuda, entendeu, absorveu que todas as pessoas são Budas e agora vai ensinar as pessoas o caminho dessa felicidade. Esse é o Bodhisattva. A diferença do Bodhisattva para o Buda é que o Buda tem a ação de fazer isso. Independente do que está acontecendo com as pessoas e o que está acontecendo no mundo, eu tenho essa missão. Qual? Concretizar o desejo do Buda, que é qual? O Koserufo, a paz mundial. Levar esse budismo para todas as pessoas. Então, pessoal, esse é o poder da oração. É me tirar da condição de uma pessoa que vive no extremo inferno, ou seja, no estado mais baixo, e levar para o estado de Buda. Por esse caminho que eu falei, primeiro eu desejo as coisas mundanas que estão na minha vida. Depois eu chego numa alegria, numa tranquilidade. E eu sei que esses estados são perigosos. Porque tem uma função aí que está dentro da minha vida, que é o demônio do sexto céu. E eu tenho que vencer esse demônio do sexto céu, que é o ladrão de benefício. Demônio do sexto céu, essa alegoria aqui, nada mais é do que a minha mente. E esse demônio do sexto céu, ele tem um exército a seu favor para obstruir a minha prática, para obstruir o processo de iluminação que existe dentro de mim. Qual que é esse exército? A preguiça, o medo, o desânimo, a reação, a inveja, a estupidez. Isso tudo está dentro de mim. Isso tudo está na minha mente. Isso tudo é o exército entrando em ação do demônio do sexto céu, que é a minha mente. Tudo isso para obstruir o quê? Que eu revele essa lei de Nam-myoho Renge Kyo para as outras pessoas. Então, quando eu venço o demônio do sexto céu, eu venço minha mente, eu me torno um Bodhisattva. A pessoa que vai levar essa prática de Nam-myoho Renge Kyo para as outras pessoas. E ao fazer isso, esse trabalho de levar, de apresentar esse budismo para as outras pessoas, eu estou no estado de vida do Buda. Eu quero que esse desejo do Buda, que é levar a felicidade para todas as pessoas, esse é o meu desejo. Então passa a ser o meu desejo também. Por isso que eu entro no estado de Buda. Tá, pessoal? Então o poder da oração consiste nisso. Eu entender essa possessão mútua dos 10 mundos. Eu entender que desejos mundanos são iluminação. Eu entender esse princípio Roshaku Kenpo, sair do transitório e revelar o verdadeiro. Que verdadeiro? O verdadeiro eu. O Buda. E entender que a felicidade absoluta ela está dentro de mim, ela não está fora. Era isso, pessoal. Obrigado. Até.